Você vai falar agora também? Já vai começar? Só deixa eu dar um parecer. Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal aqui no TikTok, hoje a gente vai falar sobre consciência animal. Tá aqui a nossa entrevistada Eliana, que é babá pet, já trabalhou 30 anos, né, na educação infantil e depois disso da aposentadoria, né, de se aposentar, né, o que ela mais ama é o cuidado dos animais, né, uma pessoa que sempre via um bichinho na rua, trazia de volta para casa para esse cuidado que muitas vezes a gente vai entender um pouquinho, né, gente? Então fica ali que hoje o assunto vai ser, de grande importância, falando também, né, qual que é a importância do pet no sistema também familiar, né? Que aqui em Raiz que Liberta, a gente, o tema principal é a constelação familiar e qual que é a função do animal perante o nosso sistema. Só um pouquinho, gente, já vai começar a rádio aqui com a Eliana, aqui. Dá um oizinho aí, Eliana. Bom dia a todos os ouvintes, vamos lá bater esse papo gostoso sobre animais, né? Sobre os nossos pets e os cuidados que a gente deve ter com eles, tá bom? Obrigada. Começa agora pela Web Rádio ABC o programa Raiz que Liberta. Apresentado pela terapeuta em constelação sistêmica familiar, palestrante, tecnóloga em estética e cosméticos, Fernanda Abade. Você já sabe, a sua participação é fundamental. Através do nosso WhatsApp 11 99772 4117. 99772 4117. O programa vai ao ar quinzenalmente às quartas-feiras a partir das 11 horas, com vídeos a vivo. Web Rádio ABC, sempre com você. Oi, pessoal, prazer novamente aqui na Web Rádio do ABC Paulista. E hoje eu tô trazendo uma pessoa maravilhosa que eu tive esse privilégio, né? A nossa cuidadora do nosso animal, né? O Tuti. E do meu marido, Fernando. E ela veio trazer uma consciência e os cuidados que a gente deve ter, né, sobre esses animais, tanto gato como cachorro, ou qualquer outro animaizinho também, né, Eliane? Qualquer outro pet. Ai, que Eliane aqui, gente. Bom dia a todos. Ai, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, seja muito bem-vinda. Obrigada. E vamos conversar sobre isso um pouquinho, né? Sobre a importância dos pets na nossa vida. Sim. E nós na vida dos pets. Com certeza. Como é importante, né, ter esse carinho especial, né? E qual que é o papel do pet no nosso sistema também, principalmente, né? Numa vida, né? Quando se trata de vida. Sim. Verdade. A gente tem que ter uma consciência disso. Verdade. E aí, me diz, como começou essa aventura? Porque, na verdade, foi um up na minha vida, assim, né? Uma mudança. Eu aposentei, trabalhei muitos anos na Prefeitura de São Bernardo, na área da educação, a minha vida toda, né? Sim. E quando eu aposentei, e durante a minha vida eu sempre tive muitos animais. Meu pai já era, naquela época, eu acho que ele nem sabia, mas ele já era um protetor independente, porque a minha casa sempre teve muitos animais, muito cachorro, principalmente. E acho que isso é um vírus que a gente carrega. E aí, quando eu me aposentei, eu já tinha muitos animais, né? Eu cheguei a ter 18 cachorros, todos de resgate, né? E aí, quando eu aposentei, eu falei, eu preciso, acho que eu vou por essa área, vou aprender uma coisa diferente de tudo que eu já fiz. Eu, né, fui num veterinário e pedi uma permuta. Se eu poderia ir 2 ou 3 vezes por semana para aprender a cuidar dos meus bichos, né? Porque como eu tinha muito cachorro, para ele levar para pet todo mês é pesadão, né?
Aí, a princípio, ele ficou meio assim, falou, né, vamos conhecer aqui, vamos ver o trabalho, como é que é, ver se você quer mesmo. E aí eu comecei a ir 2 vezes por semana, depois eu comecei a 3 vezes por semana, comecei como banhista, né, ajudar a dar banho nos cachorros, depois a secar, aprender a escovar, cortar a unha, limpar a orelha. E foi bem 1 ano, 1 ano e meio nesse lugar, nesse veterinário. Ele até queria te contratar. Isso, aí depois ele acabou me contratando, Eu ia 2 vezes por semana, depois comecei a ir 3, aí um dia ele falou, não, vem, né, eu vou te dar um salário aí e tal. Mas assim, porque eu gostava mesmo de estar lá. Sim. E aí, passado um tempo, e ele também tinha um hotel nesse lugar, nesse veterinário, tinha um hotelzinho, um hotel muito bom por sinal. Cuidava muito bem dos bichos, tinha os horários certinhos, ambiente super limpo, tudo muito bem cuidado. Sim. Aí eu comecei a também ajudar a cuidar no hotel, que eu ia levar alimentação, eu ajudava a limpar a baia. Então, mas eu comecei a ver que o bicho, ele, apesar de estar muito bem cuidado, ele tinha necessidade de carinho, porque a gente chegava para limpar com aquela patinha, sim, né, chamando, tal. E a gente não tinha, assim, num lugar assim, não tem muito tempo para carinho. Eles soltam para ter a socialização, tudo, muito bem cuidado e tal, mas tem animais que sentem, né, a ausência do contato. Sim. E aquilo começou, eu fiquei preocupada, falei, nossa, se eu trouxesse meu cachorro, tudo bem, ele ia ser bem cuidado, mas precisa de algo mais, né, algo mais. E aí eu tive a ideia de hospedar na minha casa. Sim. Os animais. Aí eu comecei a falar para um amigo, para outro. Aí eu saí desse veterinário, dessa clínica. Uma outra pessoa que era amiga minha também estava trabalhando no pet. Eu comecei lá também, mas eventualmente. E comecei a falar para as pessoas, olha, eu cuido na minha casa, para meus amigos, né? Nunca fiz nenhum tipo de propaganda. Um amigo foi falando para outro, que foi falando para outro, que foi falando para outro. E hoje já fazem 11 anos que eu faço isso. 11 anos. 11 anos. Quando ela chegou, gente, lá em casa, eu vou contar a historinha de como é que eu conheci a Eliana, tá? Eu e meu marido nós tínhamos no mercado, então eu já até postei um vídeo, eu com aquela minha mochilinha transparente com o Tuti, né, que eu ganhei. Eu via pedindo pra ele comprar pra mim, ele comprou, então eu passei com o Tuti. Até uma vizinha, inclusive você atravessou alguém segunda-feira, eu acho que era ela. Ela falou assim, eu já vi cachorro, mas nunca vi ninguém passeando com gato na rua. Mas protegidinho, ele adora, ele fica olhando, sabe? E eu levei ele junto no mercado e fiquei do lado de fora. E assim, parece que aparece todo mundo que gosta de gato, né? Sim. E foi que uma dessas eu conheci a Silvia. A Silvia. Eu já estava conversando com uma pessoa que já conhecia animais, né? Ela ouviu nossa conversa, daí ela falou assim, olha, você vai viajar? Você precisa de alguém? Eu falei, sim, a gente tá vendo ali, mas eu tô meio assim porque parece que é uma casa. E eu tô preocupada com isso. Principalmente né? por ser gato, né? E daí eu falei pra ela, nunca foi pra fora ele? Virgem ainda, né? Virgem do mundo. De tudo. Livre das maldades humanas. E daí ela falou assim, olha, eu tenho uma pessoa super confiável. Não que nós não gostamos dessa pessoa, depois a gente foi visitar, mas eu logo vi que era toda a possibilidade dele fugir, né? Que não me, sabe quando você sente assim uma agonia? Sim. Não pela pessoa que foi maravilhosa, mas pela questão, às vezes é o local, como você já tem visto, você sabe, ele pode fazer isso, ele pode fazer isso. Né? Aí quando ela falou pra você, eu já senti um carinho especial. Falei, nossa, ela é maravilhosa e babá, sabe? Daí a gente vai ficar assim, né? Fala, será que é tudo isso? Não, tem que ver pra crer, né? E ela veio com toda a simplicidade, gente, lá em casa. E nunca imaginei que ela já trabalha 11 anos na área. Então, assim, esse tipo de coisa é muito difícil a gente encontrar pessoas que realmente sejam confiáveis, que quando determinam um acordo, principalmente quando se trata do nosso bichinho, é de extremamente importância. A gente vai com segurança. Ela mandou vídeo, olha, tá bem, ele miando, sabe? Então, assim, ele também escolheu. Né? Exatamente, por isso que é importante o primeiro contato na casa, porque a gente vai sentindo, né? E ela também conversou com meu marido, depois eu larguei os dois lá, ele tava falando do jeito que ele queria, né? E homem é assim, faz de qualquer jeito, né? O jeito que ele colocou comida, aí eu falei, deixa ele, né? Porque... E ela, né, de boa, assim, foi muito bacana, muito legal. E a gente foi de boa, retornamos, né? Depois ela veio conversar sobre que ela
né, cuidava dos animais, e isso me tocou porque vem de família também, assim. Então lá em casa, na casa da minha mãe, a gente também, parece que os animais sentem o cheiro, então assim, vinha lá na casa da mãe, ou então encontrava um bichinho, um gatinho e levava para casa, né. Então sabe como é dolorido ver um animal abandonado, né, passa fome, passa sede, e carinho também, né, esses cuidados são essenciais. Muito, né? Muito importante, nossa. Isso. E me diz assim, né, esse cuidado que você tem, também ouvi sobre uma orientação que até o Fernando se interessou, porque eu gosto tanto de gato como cachorro. O Fernando se identifica mais com gato, devido à independência dele, né? Tem pessoas que são mais gateiros, outros mais cachorreiros, outros mais passarinheiros, né? Isso. E daí o que me chamou a atenção nele é que ele começou a me procurar. E daí tanto é que a gente perguntou pra você, né? Qual que é bom para apartamento, qual que é bom pra, né, pra casa, Isso. se para idoso também, né? Como é importante para criança também, bebê recém-nascido, né? Todo esse cuidado também é importante. Eu acho assim, na hora que você resolve ter um pet, primeiro você precisa ver com qual que você se identifica, né? Porque tem gente que fala, eu acho bonito, mas eu tenho medo de cachorro, o meu marido quer, mas eu não sou, né? Não tenho muita afinidade. Então, se for um casal, precisa, primeira coisa, chegar a um ponto comum, qual pet tem. Né? E o espaço que você tem também é importante. Não adianta você morar num apartamento pequeno e querer ter um cachorro muito grande, apesar que isso não impede, o amor cabe em qualquer lugar, eu acho, né? Se você gostar mesmo. Como é que é o nome da raça do teu? Olha, Só que ele é um ele foi achado na rua pelo meu pai, né? Olha e aí só. meu pai morreu na pandemia e acabou ficando comigo. Eu tenho um caso também. Chama Tigrão, mas pelo que andei pesquisando e uma própria veterinária que veio aqui, e alguns sempre falam que tem ali alguma muito forte de um pitbull, aquele tigrado. Bonitinho. E por coincidência ele chama Tigrão. Eu não dou. Né? Tigrão. E aí eu vi que o pitbull tigrado ele não tem aquele olho puxado como os outros têm, né? Então bate bem a característica com ele. Depois você vai conhecer quando terminar o programa. Tá certo. Então, aí o que é importante é assim, não que você não possa ter um animal grande no apartamento, não possa adotar. Não é isso. Depende da sua disponibilidade e tempo para esse animal, né? Porque a gente, quem tem uma vida corrida ou não tem tempo de cuidar, então você precisa escolher um pet que você tenha essa disponibilidade. E pensar que pet não é só você ter, você precisa manter, né? É as vacinas, é a alimentação, é o cuidado, de vez em quando passar no veterinário para ver se está tudo ok, fazer os exames, né? Proporcionar um local onde ele possa fazer as necessidades, né? Então, não é simplesmente você, eu vou pegar e pronto, não. Porque depois... Desculpa. Sim, é normal. A gente vê, assim, muitas pessoas que pegam os bichos, cresce um pouquinho, agora ficou grande, eu não quero, você sabe quem quer, ou joga na rua, a gente vê muitos casos, sofrem demais. E então precisa ter esse cuidado, né? De você ver, realmente eu posso ter um animal? E quando vai chegar no fim do ano? E quando eu vou para a praia? Né? Eu posso levar? Eu não posso? Com quem vai ficar esse animal? Né? Esse cuidado é importante. Você escolher o local, você escolher a pessoa que vai cuidar, passar todas as informações necessárias, porque o cuidador, no meu caso, né? Eu não sou veterinária, né? Eu não sou mas babá. Indica, né? Já pede para a pessoa deixar quando o telefone. Eu vou fazer a entrevista, eu pergunto se aconteceu alguma coisa, se eu vejo que ele está precisando de algum cuidado médico, onde que eu vou levar, qual é o veterinário, qual é o procedimento, né? Apesar de eu ter contato diário com o tutor, que eu vou mandando recado, foto, né? Você já sabe como que é. Mas eu preciso de uma referência para numa emergência saber onde levar o seu bichinho, né? Então, aí é que as pessoas começam a pensar, chega no Natal, final do ano, e agora? Eu vou para casa de fulano e lá ela não gosta de bicho, o que eu vou fazer? Né? Muitos descartam o animal. Você pode notar, começo de dezembro a fevereiro, se você olhar na rua, como aumenta o número de animais abandonados. Gatos, cachorros, nessa época de final de ano, férias.
né, aumenta muito o número, porque as pessoas não sabem o que fazer e não tem aquele amor. Porque para você pegar um bichinho, você precisa estar disposto a amar. Tem que. Porque ele vai te amar até o final, Sim. né? Sim. Então é uma troca. E esse eu acho que é um cuidado. E ver, por exemplo, que ele vai durar um certo tempo, né? Então, por exemplo, se uma pessoa tem uma certa idade, vai adotar um animal, ela precisa saber. Eu, por exemplo, eu tenho 63 anos. Nossa, eu não vou adotar um animal mais assim, porque daqui a um tempo ninguém vai ficar com ele. Se eu partir, né? Porque a gente já tem uma idade. Eu penso nisso, assim, será que ele vai viver até lá se eu morrer? Entendeu? Né? Você precisa se cuidar. Uma herança, eu vou deixar uma herança pra ele. Igual o filho, meu. Se eu partir, a minha filha já tá adulta, ela se vira e tal. Sim. Mas e o meu bichinho? É. Apesar que na minha casa todo mundo é cachorreiro, sempre vai ter lugar. Mas e quem não tem um familiar que gosta, né? Eu, pelo menos, eu tô com um caso agora de uma senhora que morava na chácara que eu tenho, sempre morava a vida toda, era sozinha. E ela tem um animal, tinha uma cachorra aqui de 4 anos. E agora ela partiu, faz 20 dias. Então, o cachorro ficou sozinho não, porque eu tô lá, né? Eu tô indo todo dia, é perto da minha casa, né? Eu tenho contato com o bichinho. Mas tá lá. Então, tá lá. Então, esse é o cuidado, né? Você tem que pensar também nessas coisas, em tudo. Esse ponto que ela colocou é bem interessante, né? Porque eu, durante a vida inteira, sempre pensei, poxa, eu tive uma outra que eu achei, aí fui eu que achei na rua do meu pai, há muito tempo atrás, chamava Lessie, era mistura de pastor alemão. E aí viveu 10 para 12 anos, não lembro exatamente, comigo. Eu peguei, era bem pequena, estava quase morrendo. E aí eu sofri muito, porque morreu no carro indo para o pronto-socorro. Eu vim morrendo, falei, nossa, é muito difícil essa parte. Aí pensava sempre, precisa viver mais, esse cachorro vive muito pouco tempo. Porque eles sabem amar, a gente não. Exatamente, agora você está colocando um ponto que, né, não tinha pensado, é o processo inverso, ou seja, muitas pessoas de idade às vezes moram sozinhas e têm os seus animais e que são a companhia verdadeiramente. Mas aí até onde vai? Tudo bem, esses animais ainda podem morrer antes deles. Sim. Mas e se eles morrem antes e moram sozinhos? Como é que fica, né? Você lançou uma questão aqui bem interessante para a gente refletir. Outra coisa foi a questão que colocou dos gatos. Aconteceu um episódio aqui, Fernanda, você viu do lado tem um terreno vazio, né? Sim. E aí eu dou uma dica, inclusive para você, Fernanda, que tem gato. O seu gato sai para passear? Só na mochilinha agora. Não, mas não tem sozinho não. Não, eu nunca fui pra rua. Então, no seu caso, menos mal. É que nem a Sônia Maqui aqui também, que ela pegou bem pequenininho e é criado dentro da casa dela, eles não sabem o que é rua. Sim. Mas para aqueles que têm o gato naquele modo tradicional, ou seja, o gato mora ali, vive ali, mas dá suas saidinhas, é importante um alerta aqui para avisarem as pessoas ao redor de quem aquele gato é. Por quê? Eu vou te explicar rapidamente. Aqui nesse terreno do lado, tinha um gato, que assim que eu mudei para cá, tinha um gato que sempre ficava no muro ali, um gato branco, bonito, que de vez em quando eu via ele ali, principalmente à noite. E eu não fazia ideia de quem era. Só sabia que era de alguém pelo cuidado do gato. Não existia gato de rua diferente. E aí tudo bem. E até aí, entra dia, sai dia, até que passou-se assim meses, talvez um ano, não sei. Até que um dia eu vi uma gritaria de um monte de cachorro. E eu fui olhar, fica um caminhão estacionado aqui, então dá a visão. E eu fui da janela lá de cima, olhei, não vi nada, mas vi os cachorros gritando, a sensação que eu tive que era na rua do lado de lá. Ou era, depois não foi mais. Enfim, voltei para dentro e aquilo ficou me incomodando, os cachorros lá latindo. Aí fui de novo na janela, aí eu vi um gato, que no caso eu tinha quase certeza que era esse, e eles faziam que nem um bicho de pelúcia, eram uns 5 cachorros puxando para lá e para cá no terreno aqui. Aí eu gritei, e o gato não se movia, né? E aí eu gritei e eles saíram, os cachorros, e o gato ficou lá imóvel. Tentei chamar, fazer gesto, nada. E aí, tudo bem, fui deitar, de vez em quando levantava, olhava lá, não conseguia dormir com aquela cena na minha cabeça. E aqui o terreno não tem nada a ver comigo, tem um portão com chave ali e tudo. E ia olhar, estava lá o gato imóvel. Chegou no dia seguinte, de manhã, acho que umas 7 horas da manhã,
ou um pouco menos, não lembro bem, mas era bem cedinho. Passou o dono chamando. E ele começou a miar. Não fez isso a noite toda. Aquilo me deixou assim muito mal. Você vê, né? E aí eu falei, tá aqui. Né? Porque como eu não tinha conseguido dormir direito, eu estava sempre alerta. A hora que eu ouvi, né, ele chamando, imediatamente o gato respondeu. Falei, aqui. Ele, aonde? Falei, dentro do terreno. Aí ele pulou rapidamente lá, o botão foi e viu que estava bem machucado. Levou para a veterinária e a veterinária detectou que ele tinha sido atropelado. Talvez por isso que os cachorros devam ter pego ele. Ele já estava meio... Porque estranho ele deixar. Ele já estava há mais de ano ali, que eu visualizei que ele ficava ali no muro. Por que ele deixou esse cachorro pegar? Porque ele deve ter sido atropelado. E ficou debilitado e os cachorros atacaram. E eu só consegui vê-lo ali. E aí ele ficou um dia internado, mas não teve jeito, veio a falecer. Teve muitas fraturas, né? Hemorragia talvez também interna. E aí o que eu quero dizer para vocês, que se por acaso eu soubesse quem era o dono, imediatamente quando eu afastei os cachorros, eu teria ido atrás de chamado. E talvez ele tivesse respondido, talvez não, ele teria respondido. Ele não respondeu para mim, porque eu também nem sabia o nome do gato. Mas ele, quando começou a chamar, imediatamente respondeu. E talvez esse tempo pudesse, não tenho certeza, né? Talvez pudesse ter feito uma diferença. Né? Então, vale um alerta para quem tem gatos, principalmente, que dá essas saidinhas, avisar o pessoal em volta de quem é esse gato. Porque se acontece alguma coisa, normalmente a pessoa vai avisar, não vai deixar. Lógico. Né? E a gente fica sem ação, não sabe o que fazer, como fazer. Sim. Né? Então esse alerta fica aqui, que você falou da questão de gatos e tudo mais, então tem isso daí. Vamos ver como é que está aqui? Vamos lá. Para quem está acompanhando aí pela primeira vez, você pode colocar seus depoimentos através do WhatsApp 11 99772 4117. E Fernanda, você escolheu ela para ser entrevistada hoje por algum motivo especial ou não? Sim, devido ao cuidado dos pets, né? E devido também à falta, muitas vezes, né? E principalmente qual é o tipo de situação. O nosso gato tive dificuldade em relação a isso, né? Sim. Até a gente foi no hospital para cuidar. Um hotelzinho, e não aceitaram o gato. Então, assim, eu achei de extremamente importância. E qual que é o objetivo, né? Desse cuidado, né? Muitas vezes tem hotéis, mas é preparado mais para cachorros, né? Para gato é mais difícil. É mais difícil. Né? E embora você cuide de todos os outros animais. Isso que eu ia falar. Eu já cuidei de lagarto, né? Porque é um pet diferente. É um pet diferente. Coelhos, né? Então não é, dependendo do hotel, determinados pets eles não têm. Você estava falando sério aqui? Eu estava brincando. Cobra também? Sim, tem Obrigado, cobra. Eu peguei cobra de boia, uma amarela, gente, me encantei por ela. Eu já tive eu tive muito medo uma vez quando eu e minha mãe minha mãe pescava nesses lugares assim que a gente achava que não tinha nada de bicho, e de repente veio uma cobra do nada, em cima da água, mas ela tinha, sabe esse filme Anaconda? Ela tem essa velocidade, claro que ela não voa daquele jeito. Ela tinha cara nos olhos, e ela tava vindo assim, ela ia pegar eu e minha mãe. Nossa. Ela ia vir pegar. E eu gritei tanto, acho que de tanto que eu gritar, se assustou com o meu grito. Acho que você foi embora que essa menina tá. Essa é mais perigosa que eu. Vai me gritar com a voz, né? E a gente foi embora, nunca mais a gente quis pescar nesses lugares, né? Que tem esses animais, né? Peçonhentos, seria? Né? Mas se for tipo. Agora de boia eu peguei de boia. Aí não é peçonhento. Nossa, né? peguei, acariciei. Então, esse caso de lagarto e animais exóticos eu cuidei na casa de um biólogo, né? Que ele foi viajar. E aí eu fui lá aprender com peixe, linha, né? Então eu vou lá antes para ele me explicar como que cuida, como que faz, né? Sim. Para cuidar. Papagaio, né? Sim. Essas coisas. Todos os bichinhos. Essa questão de cobra também quase me pegou quando era bebê. Minha avó sempre contou e eu fiquei com trauma, tenho repugnância. Foi uma cobra coral. Traumatiza, isso são traumas. E foi em Santo André, eu nasci em Santo André. Aqui na Vila Vitória, perto ali da Dona Marcela. Naquela época, nos anos 70, tinha muito terreno vazio.
E atrás da minha casa também tinha. Esses terrenos vazios me servem. Sim. E matos, né? Sim. E tinha cobras ali. E aí veio. E eu era, mas ela conta a história, né? Ela sabe que cobra que era? Assim, você tem... Segundo ela diz, era uma coral. Na época Olha tinha só. coral. Sim, porque aqui antigamente era mato, né? Era bem mato. Hoje não. Hoje lá é um salão, não tem mais terreno nenhum vazio. Mas nos anos 70, ou melhor, que anos 70? Final dos anos 60, que eu nasci em 64. Então, se eu era bebê ainda, eu devia ser no máximo 65. Né? No máximo 65, talvez até antes. Enfim. E aí eu fiquei, né? Porque falaram tanto sobre isso e também foi quase me pegou, que nem o teu caso. É uma felicidade, né? Então a gente aqui, né? Gritou também? Não sei. Eu acho que não, acho que não. Muito bebê, nem sabia o que estava acontecendo. Capaz de eu ter pegado logo para brincar. A maioria, mamãe. É porque tinha um pé de goiabeira e colocou embaixo dele, né? E talvez isso seja uma atração. É isso aí. Eu perguntei para você por que você escolheu. Porque a Vera Lúcia colocou aqui que hoje, 4 de outubro, é o dia de São Francisco. Sim, foi exatamente isso que eu ia falar. Hoje é dia dos animais e dia de São Francisco de Assis, o protetor dos animais. Ai, que bênção, verdade. gente. E ela colocou a mensagem aqui dele: ninguém é suficientemente perfeito que não possa aprender com o outro, e ninguém é totalmente destituído de valores que não possa ensinar algo ao seu irmão. São Francisco de Assis. Maravilhoso, Amém. né? Maravilhoso. Agora eu vou passando aqui, e se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês falam, aí eu paro, depois eu dou continuidade, tá? Sim. A Ângela Maria também dando bom dia, a Bibi Moura também, a Toninha, bom dia, Fernanda, com o programa Raiz Bom Liberta, dia, Toninha. os convidados e todos Bom mais. dia. Também para a Eliane. Bom dia. A Eliana, né? Eliana, Isso. Inês Flores aqui dando bom dia também, Bom a Rita dia. Sartori, a Vera Lúcia, a Rita também colocando aqui 4 de outubro, dia de São Francisco. Aconselhou, né? Exatamente. Exatamente. A Sônia Maqui aqui também. Eu tenho 2 gatos, Fernanda, o Pete e o Tutu. Eu vi, eu também tenho um tutu. Pois é, meus companheiros, desde que eu fiquei viúva, adoram meus 2 gatinhos. Era Que dela que eu estava legal, olha falando. que Uma companhia, bacana, né? Nossa, isso é tão importante para as pessoas, Sim. né? A Maria Ordália aqui também acompanhando. Sônia, Fernanda, o branco é o Tutu e o preto é o Pete. É que ela colocou lá no grupo depois, quando terminar, vocês vão Sim, olhar. eu vi já. Muitos animais ali, a gente já postou. Mas vamos postar de novo os nossos animais, gente. A Luciana Sami aqui dando bom dia também, trabalhando em home office, ouvindo a rádio. Oi. Isso é um bom da rádio, né? Que você não precisa ficar olhando, você só coloca ali no som. Que bacana, né? E Exato. você Vai ouvindo. Não atrapalha, na maioria das vezes não atrapalha, né? Que bom. A Sônia colocou mais uma coisa aqui. Eu acho que quero morrer junto com meus gatinhos. Já tive cachorros também. A Diana, a Bizu, a Laika e o último a Cici. Corrigindo, tive. Era o Prince também. Marlene Alice, bom dia a todos. A Sônia colocando aqui que o gato, que eu comentei com ela, né, do gato que morreu, era do senhor Aloysio e Débora. Completando, no final das contas, eles moravam, tem esse paredão aqui, a casa depois. Por isso que o gato ficava ali. Ai, que triste, né? A Inês falou assim, eu lembro do Prince, que é o nome Prince, que na verdade que eu comentei na rádio quando isso aconteceu. Sim. A Celeste Rocha aqui também, bom dia. Então, Bom dia, gente. Você estava falando da questão de abandono de animais, você está ali na região do Riacho Grande. Isso. Eu noto muito, de vez em quando eu faço alguns trajetos, eu tenho na parte da gráfica, alguns clientes, inclusive na ilha de Bororé. Sim. E às vezes eu vou ali por dentro. O que tem de cachorros ali naquele trecho, né? Que certamente as pessoas abandonam ali, né? Sim. A ilha de Bororé, então, um dia virou até reportagem de TV falando que um volume de pessoas que iam lá e abandonavam os cachorros lá. Olha só. Eu não sei como tem coragem, né? E na região do Riacho nós temos muitas protetoras que precisam de auxílio, porque conheço várias, né, que por amor elas têm espaço e acabam acolhendo alguns animais. Sim. Eu nem gosto de falar muito nomes, porque depois é bem provável que muitas pessoas vão soltar mais animais por lá, entendeu? Mas assim,
Se você, eu faço um apelo aqui na rádio, inclusive, se você puder ajudar alguma protetora independente, porque na internet, né, no Face, tem sempre protetoras precisando. Sabem, né? Qualquer doação de ração, uma cobertinha, jornal que se usa. Hoje em dia é difícil achar jornal, né? E hoje a ração tá cara. E a ração tá muito demais, cara. né? Então, assim, qualquer ajuda, falar, vou ajudar com 1 quilo, mas 1 quilo você salva muitos animais. É verdade. Muitos animais. Então, a gente está sempre fazendo essas campanhas para ajudar essas pessoas, né? Elas fazem bazar também, né? Para arrecadar dinheiro. Sim. Então, depois se alguém se interessar, depois eu deixo meu contato, né, para a gente repassar para essas pessoas que cuidam. No meu caso, eu não tenho, assim, não acolho na minha casa, né? Sim. Porque eu já acolhi muito, agora mas com o meu trabalho, se precisar. Sim, mas assim... Excelente, gente. Isso, mas se eu faço muito trabalho paralelo, né, de amigas que ajudam, umas ajudam as outras, né? Sim. Então, o nosso tempo está bem curto, não sei se quer passar uma coisa. Eu tenho um assunto agora sobre o sistema familiar. Você vai entrar, só vou dar um toque para ela. Sim. E aí eu passo a bola para você, Ótimo, você continua. Perfeito. Eu acho que ela deve conhecer. Pelas fotos que eu estou vendo aqui, eu acho que ela deve conhecer, porque ele está com cara de Riacho Grande. Bruno Brentegani. Ai, meu amigo Bruno, um beijo pra você, Bruninho. Ele é um querido. A outra aqui é a Andréa Dantas. Ai, minha querida amiga, trabalhou comigo na educação. Obrigada, Andréia, sua linda, saudades. Com você, Fernanda. Gente, então, só um pouquinho, nosso tempo tão curto, né? Tão gostoso. Depois você dá teu contato, certo, né? Tá bom. E 20 minutinhos temos, mas vamos ver qual que é o papel do pet no sistema seu familiar, né? Ele é considerado hoje um membro da família, muitas vezes, né? Comum de ouvirmos as pessoas chamarem de seus pets de filhos, netos, irmãos, né? Mas será que isso é uma coisa boa do ponto de vista sistêmico para o cão e para o gato, né? Você parou para pensar qual é o papel do pet no seu sistema familiar? Pararam para pensar qual que é o papel dele, o verdadeiro papel, né? Ele tem vários papéis, né, que ocupam o nosso sistema familiar de maneira muito saudável e benéfica, tanto para eles quanto para a gente. É ou não é, gente? Como faz bem. Mas também tem alguns papéis que não são tão benéficos assim. E olha só por quê. E que papéis seriam esses, né? Quais são as funções que o pet pode desempenhar na nossa família? Sistemas de ordens. Chamar de filho. O que significa do ponto de vista da constelação familiar? Né? Grandes cidades, vamos falar de grandes cidades, né? A maioria, né, mora nesses lugares cães e gatos, né? Ou seja, tem companhia, principalmente excelentes companheiros de idosos, de criança e de toda a família. Existem outros papéis que desempenham o nosso sistema e nossa vida, olha só. E olha quais são deles. Cães de guarda, colaboram para a segurança do patrimônio, né? Quando a gente passa na rua, fala assim, cuidado cão, feroz ainda, né? Tá cuidando do patrimônio familiar, né? Então ele tem o papel dele importante. Cães de trabalho, atividade que auxilia na caça, e o pasteiro, e os cães policiais também, né? Que ajudam na patrulha e na busca da apreensão e farejar drogas, principalmente, né? Armamentos, explosivos, olha só os papéis que eles têm aqui no nosso sistema, e etc, né? Os cães de assistências, né? Cães guia, e os chamados cães terapeutas. Tem cães terapeutas também, olha só. Exatamente. Né? Depois que ocupam na família, na sociedade, são muito saudáveis eles para nós, né? Mas devemos respeitar. Importante a gente ressaltar sobre isso também, a espécie, a origem e principalmente a aptidão para aquele papel que acreditamos que ele vai desempenhar. Né? Nem todo cão tem comportamento de guarda, gente. E assim como nem todo cão e gato serve para ser companheiro. Exemplo, buscamos um filhote para fazer a companhia para uma pessoa mais velha.
né? Um filhote para uma pessoa mais velha. E o animal acaba demonstrando ser extremamente energético. Então, para aquela pessoa idosa, né? Não vai ser ideal, né? Como é que ela vai ser correndo atrás? Uma bengala ainda, né? Exato. E a chave, né? Achar e ter a certeza sobre a companhia que esse animal vai desempenhar e o papel dele que pode ocorrer. A desordem, a troca, não ocorre de maneira consciente, né? E isso aparece no campo das constelações familiares, né? Digamos que 3 cães colocamos em ordem a sua hierarquia, né? Por mais que isso só possa ter essa substituição, né? Seja feita com boas intenções, ela implica uma desconexão, gente. Quando o animal falece, procuramos uma forma de sobreviver àquele luto. Como é dolorido, né? Eu lembro da primeira cachorrinha que faleceu. A gente poderia um outro dia falar sobre o luto, né? Luto quando a gente perde um animal. O primeiro, eu lembro da Leste, o nome do primeiro animal também que faleceu. É muito complicado. Nosso primeiro animalzinho dentro de casa, ainda hoje, né? A gente... E olha só, né? Então, através daquele luto, aquela dor, adquire um outro animal para substituir esse animal, né? E o que a constelação fala sobre isso, né? O que se foi, principalmente, né? A gente acaba pegando da mesma raça, muitas vezes, né? A cor e coloca até o nome no mesmo cachorro, né? Devido a essa dor. Mas quando a gente faz isso, não olhamos nem para o animal que partiu e nem para o que chegou. Exatamente. Né? O pet totalmente diferente, mas compara o comportamento do atual com o anterior, né? E como se quisesse que o que se foi vivesse novamente através do que agora chegou, né? Por mais que isso tenha uma boa intenção, é uma desconexão, porque aquele animal que se foi teve a sua história dele e teve um papel naquele sistema. Exato. E teve experiência da vida dele, tanto positiva como negativas. Quem não teve um cachorro que roeu a tua sandália nova? Exatamente. Né? Que roeu. Tem aquele vídeo lá que a mulher fica pé da vida que ela destrói a casa inteira. A minha filha está com um agora que está nessa fase. Quem passa por isso sabe, né? Quanto sofreu para pagar aquela sandália linda, maravilhosa, que então ia sair amanhã com ela. Então, ele está nessa fase aí de roer tudo e a fase de adaptação do animal, né? Ele teve essa história, né? E teve que partir. A sua vida e o seu papel terminaram. E isso precisa ser respeitado. Muito. O animal novo tem uma nova história, né? Portanto, criar sobre ele a expectativa de que ele cumpra o papel do outro é um peso muito grande para ele. Então, gente, aqui resumindo o final da mensagem, né? Ainda temos tampinho ainda, e eu não fiz minha oração e minha respiração. Pois é, nós vamos fazer, né? Para terminar. Com tudo. Já fomos, né? Direto no ponto do amor. Isso. Então, cada ser é único no universo. E nenhuma pessoa ou animal pode cumprir o papel do outro. Então, né? Esse animal respeita o teu luto, chora, foi importante, né? Ele adquiriu o papel dele na nossa vida. Exatamente. E quando a gente pegar um outro, aquele é ele, né? E não dá um no mesmo nome, dá outro. É verdade. Né? Esse quer ser outra ele. História, começa outra história, né? E assim no tempo adequado também, né? Porque às vezes você, para minimizar o seu sofrimento, aquela angústia, eu vou pegar o... Então, dá um tempo, né? Sim. Dá um tempo. E um recado, porque... Posso dar só um rapidinho? Não, já tá no teu tempo, eu já fiz a minha parte agora. Um recadinho para as pessoas, né? Para pensar muito na hora de ter o animal. Não dê de presente um animal. Porque às vezes atualmente estou com um caso assim, a pessoa deu de presente esse animal quem recebeu, a mãe da criança que recebeu, não se adaptou ao animal, porque filhote dá trabalho, requer um tempo, né, para ele se habituar. Esse animal voltou várias vezes, já passou por 3 famílias, afinal, e foi parar aonde?
na minha casa, na casa da minha filha. Então ele está sendo muito amado. Mas assim, não é para dar de presente animal, não é para você pegar no impulso, vai passear no interior, ver uma feira de animais, né? Comprando animais. Só acha que é bonito, né? Tem tudo, então, tem que pensar tudo uma consciência, né? né? Pensa muito antes, né? Tem muitos animais que precisam ser adotados. Quem quer adotar um animal, vá primeiro numa feira de adoção, tem várias feiras de adoção, né? E pense muito, porque o animal, ele sente fome, ele sente frio, ele sente falta de amor. Sim. Né? Sim. Ele adoece. Ele é um animal, né? Então, ele é muito importante, não é para se comprar, achar bonitinho e depois descartar, né? É isso que eu queria deixar a mensagem. Se você não puder ter animal, respeite quem tem, respeite o uso da rua, e se você puder colaborar com alguém que cuida, o seu amor está indo de uma outra forma para ele. Isso. Gratidão. Muito lindo mesmo. Então, vamos ver mais interatividade sim, aqui? por favor. Tá. A Vera Lúcia colocou aqui: eu tenho um gato glacê, tem 13 anos e 10 meses, é o companheiro do meu marido. Ou seja, gente, 13 anos e 10 meses. Olha que graça. Olha só. Outro tinha 14, 15, vai fazer agora, dia 16. Quanto? 15 anos, não tem espírito de humano. Não é amor, o amor alimenta. E tá bem. Não, ele corre, manda na gente. Domina. A Inês Flores: eu tenho uma gatinha, uma cadelinha e 2 calopsitas que já estão com bastante idade. São os amores aqui de casa. Ué, deve ter espaço lá, né? Que bacana. Mas aí você consegue deixar eles juntos, assim, brincando? Eu acho Minha mãe teve, só que teve uma tragédia por causa disso, tá? Porque o gato tem o instinto dele. E a gente colocava, brincava, e de repente esse gato do nada... Vou perguntar aqui pra ela: Inês, você deixa... Tem que respeitar, né? Você deixa a gatinha, a cadela e as calopsitas junto, ou eles ficam separados? A Sandra Passarelli aqui: bom dia, ouvindo o programa, está excelente. Não estou conseguindo interagir, mas estou ouvindo. A Sônia: adoro programas de animais. A Toninha: o Golden é do meu Tiago. O Pitbull foi meu filho, Thomas. E o bebê no banco é o meu Barney. Muito amor damos a eles e eles a nós. Cada um na sua, eles são demais. Essas fotos estão tudo no grupo, depois você olha. Vou olhar sim, tá? vou olhar. Pode responder. Eu mando teus. Tá? E no final, gente, a Eliana vai colocar o contato dela, né? Porque ela é uma babá pet, né? Então tem muitas vezes as pessoas... eu sou uma delas. Também tem referências, isso é importantíssimo, né? Porque às vezes a gente quer viajar, não sabe com quem viajar. Essa pessoa que eu conheci, ela até comentou que tinha uma cuidadora que estava tendo bastante queixas. Né? Então, isso a gente não está preparado, né? Depois que acontece, que a gente, né, vira uma bola de neve e acaba... Se tem queixas de cuidadores de crianças, cuidadores de idosos, imagina de animais que não podem falar. Meu Deus do céu, muito sério. Então é muito importante ter essas referências. Aí ela completou aqui na questão dos animais: cada um na sua, eles são demais. Isso falando da Toninha. Ai, que legal. A Sônia comentando aqui: chorei muito quando meus animais morreram. É uma dor muito grande em nosso coração. Fica uma saudade imensa. Não dá para esquecer jamais. Obrigado, Fernanda e Eliana. Adorei o programa. Gratidão, bacana. Obrigada. A Neuza também dando um bom dia aqui. A Inês Flores: a gata e a cadelinha juntas. As calopsitas, às vezes, solto elas para caminhar no jardim. Eu cuido. Então deve ser sobre vigilância. Mas fica de vigilância. Já veio até um vizinho, um gato vizinho. Minha mãe passeava de Fusca. Ela tinha um Fusca, com Fusca tudo, né? Com o bichinho. De repente, do nada, um gatinho, ele é o instinto dele, né? Como diz o professor Kubota, que faz o programa aqui: um olho no peixe, um olho no gato. Nesse caso aqui, uma na calopsita e outra no gato. Exatamente, é isso aí. Eu tinha um hamster, daí toda vez que ele sumiu, largado dentro de casa, olha o Cutute lá, né? Hamster aí é ele é gato, Tuti também. Aí ele achava pra mim, ele apontava que ele tava ali. Aí eu sabia que ele tava lá. Porque hamster é danado pra achar, hein? Aí é uma graça também, só que vive muito tempo, né? 3 anos faleceu. Eles têm a vidinha curta, né? E nós choramos muito, foi um luto. Sempre pega, né? Então, foi o momento deles, a gente tem que respeitar, e o próximo vai ser o próximo da nossa história. Pessoal, mais uma coisa para ressaltar:
né? O que me chamou a atenção também, isso é uma parte um pouquinho meio chata, mas é importante ressaltar, a palavra muitas vezes tem poder, né? Quando a gente abre a constelação, eu vi um assunto sobre isso, quando eu coloco, teve três cachorros, né? E quando a gente abre a constelação, uma das representantes foi no meio do cachorro, né? Se considerando como cachorro. E daí a mulher lembrou, quando ela estava grávida do filho dela, ela falava assim, ai, meu cachorrinho, quando você nascer você também vai ser meu cachorrinho. E na mente, muitas vezes, da criança, ela acha que vai ser um cachorrinho, às vezes inconscientemente, a gente tem que cuidar com as palavras. Então, filho é filho, cachorro é cachorro, gato é gato, então assim, não mistura. Daí o que eu vejo hoje em dia também, as famílias muitas vezes se perdendo, né? Que a gente também tem que ter uma conscientização em relação a quem são nossos filhos, quem são os animais. Então, filho é filho, né? Animais têm nomes e também não é por isso que você não vai deixar de ter um amor, né? E as pessoas estão esquecendo, né? A família parece estar se perdendo. E a gente tem que cuidar, né? Qual que é a intenção disso também, né? Para que depois a gente não venha se arrepender. Compreende? E eu vi na Alemanha, gente, outra coisa assim muito... Eu achei também falando sobre isso, o pessoal abrindo, e não é só 10 pessoas, acho que umas 50 pessoas lutando pelo direito de ser um animal. Eu vi essa reportagem. Você viu essa reportagem? Não, eu vi. Como então, é que é a reportagem? Eles lutando pelo direito que eles se consideram animais e não humanos. É verdade. Eu tive lá nesse local que eles fizeram essa né? Fizeram uma manifestação. Uma manifestação. E não é pouca pessoa. Eles começam a ruivar, daí a gente não entende, né? O pessoal fala assim, aí daqui a pouco vem a resposta que eles estão lutando pelo direito de ser um animal. Vamos colocar cada coisa na sua caixinha, né? Compreende? Então a gente tem que cuidar, o que a gente fala muitas vezes vem, né, desse cuidado, dar mais atenção ao animal. Às vezes a pessoa pensa, então se eu ser animal, minha mãe vai me amar. Os extremismos, né? Então assim, a gente tudo, tem que, né? Tem que ver o ambiente do local lá, ver falta de amor muitas vezes, daí a pessoa foge, né, da realidade do que realmente ela é. Então é uma questão também de conscientização, a gente cuidar, né, uns cuidados o que é prioridade, né? Um outro olhar diferenciado que é bom ter também, na verdade 2 pontos. Às vezes a pessoa pega um cachorrinho, como você falou, vai numa feira, vê pequenininho, e passa para a criança, e a criança às vezes acha que aquele cachorro vai ficar daquele tamanho o tempo todo, né? Fica um tigrão. E depois perde o interesse pelo cachorro, porque enquanto é pequenininho... E o cuidado, né? Exato. Porque assim, desculpa, mas me veio um gancho falar. aqui agora. Você dá o animal para sua criança e ensinar como cuidar, porque a criança, muitas vezes, ela pensa que é um bicho de pelúcia, ela pega no colo, ela joga, ela puxa a orelha, puxa o rabo. Então, que quando isso acontecer, você adotar um animal com crianças em casa, é o momento de você sentar com sua família, com sua criança, explicar como é o contato com o animal, né? Eu vejo as minhas netas, a minha filha explica, olha, a sua responsabilidade, ele tem dor, igual, né? Ele tem a mesma coisa que a gente, ele só não fala. Então elas têm a responsabilidade de vamos ver se está com água fresquinha, vamos ver se o tapetinho está limpo. Sim. E cuidando junto com a criança, porque a criança não vai adivinhar que o animal tem dor, tal, e joga o bicho, pega, aperta. Então, dependendo do pet e da faixa etária que você tem na sua casa, você tem a obrigação de explicar para sua criança, né? Sim. E observar, porque muitas vezes a gente observa um problema na criança através do animal. Quantas crianças que a gente percebe que judia do bicho, mata o bicho, Sim. Perversidade. Então é um olhar do adulto com essa Tem criança. gente que existe, não é? Entendeu? Então elas falam, ele judiou, mas não é nada. Então fica observando, porque muitos traços de personalidade a gente consegue observar na criança através quando ela lida com o animal. Né? Por isso que o animal é importante também. Sim. E mais uma coisa, não deixar o seu animal do lado de fora, num lugar
que ele não tenha água suficiente, Nossa, no lugar de calor, eu sempre amarrado, tive isso. animal amarrado, você passa em algumas casas, você vê animal amarrado, dó, né? sem ter o espaço correto, né, água, alimento, então isso a gente vai deixar, vamos deixar isso para um outro, o teu novo programa. momento. Mas esse ponto que você colocou da questão da criança que acaba agredindo, muitas vezes até matando o animal, é uma questão de observação, de ser bem lembrado, você colocou aqui. Porque é uma das referências e os traços marcantes de, por exemplo, uma criança pode se tornar um psicopata. É um traço da criança perversa. Atingindo animais pequenos e vai evoluindo. Exatamente. Então, não pode achar que isso é natural. Não pode. Né? Tem que observar. Também não é no primeiro momento que você já vai sair atacando. Mas observar. Tem que observar. Né? E essa questão também do animal, entender a natureza do animal também. Né? Outra coisa importante, eu falei da questão do pet que se compra, o cachorrinho, vamos dizer, que pega na feira, seja de adoção ou comprado, pequeno e que cresce. Porém, existe um processo diferente também, ou seja, muitos também acham que ele vai se comportar, e quando é pequeno é como uma criança, ele vai ser mais arteiro, ele vai aprontar mais, mas é uma fase, né? E tem gente que não se acha que já vai vir pronto, né? Exato, e tem que ter essa consciência. Aí vê e fala, nossa, o senhor é tão educado, né? O senhor faz xixi no lugar certo, o senhor não late para as pessoas. Quando chega a visita, não é uma questão de você ter o amor, de você ir orientando e buscando ajuda, lendo sobre a raça que você está pegando e trocando ideia. Tem vários grupos hoje em dia que você acha pela internet de troca, né, de experiências. Então, é isso que minha maior preocupação é eu cuidar na hora de adotar. Estudar, né, o animalzinho. O Fernando estava estudando do Tuti esses dias, ele é vingativo até. Qual? O meu gato, ele é vingativo, ele não gosta de ser contrariado. Ou ele mija em algum lugar, ou ele vem morder. Quando ele vê que a gente não tá dando... Exato. E brincar com ele, se ele mordeu, eu falei assim, Fernando, a gente não tá brincando com ele. Exatamente. É o jeito dele avisar. O jeito dele avisar, opa, tô aqui. Ou ele mija, ou ele faz alguma arte. Sabe? Daí já começa a perceber, sabe? Tem que fazer, ele mesmo fala, tem que brincar com ele, né? Tem que fazer uma coisa. Tem alguns cachorros que fazem algo parecido também. Tipo assim, o cachorro, para pegar o cachorro, ele faz, por exemplo, xixi num ponto específico. Se em algum momento ele faz em outro, é porque pode dar uma olhada, talvez você fez alguma coisa ou deixou de fazer alguma coisa que ele sentiu e ia ser a resposta dele, né? E você vê, né? Esses detalhes a gente acha que pelo menos, tá sendo, né? Mas não, ele quer chamar a atenção, né? De alguma coisa. A gente também no nosso dia a dia, às vezes a gente também tá com os nossos problemas, né? Aquele dia justamente de bater o pé na quina da cama que eu falo. E a gente, com o tempo, a gente vai se ajustando e depois num olhar você conhece seu bicho. Sim. Ele tá assim, ele tá assado, ele tá com isso, tá com dor. Então, quanto mais próximo do seu animal você tiver e observar, você vai saber o que fazer. Né? Sim, claro, com certeza. E na dúvida, sempre procure um veterinário, né? Um veterinário. Aliás, vamos dar um beijo pro meu veterinário? Renato, beijo pra você. E pra Cláudia. Renato, Qual que é? Toca de Francisco no Riacho Grande. Um beijo pra eles. E eles são muito gente boa. Que bom. Que parte do Riacho? E eles se unem pelo amor do animal. No centro do Riacho. Eu moro no centro do Riacho. Sim. Você chegando pela Anchieta à direita ali. Isso, eu moro numa travessa da rua Rio Acima. Que é o caminho da balsa. É o caminho da balsa. A gente esteve no dia do namorado ali. Isso. Tinha música ao vivo. Lá é o canto dos namorados, né? O Riacho coraçãozinho. O Riacho Grande é maravilhoso. Estou vendo até uma foto aqui do Riacho, eu nasci bem naquela rua ali do meio, dá pra ver direitinho. Eu tive um cliente durante muitos anos na gráfica ali, muitos anos mesmo, a Cantina do Pintor. Nossa, a Cantina do Pintor. Se você falar Cantina do Pintor pro Riacho Grande, todo mundo conhece.
Se todo mundo foi namorar lá um dia. Foi, eu também fui depois, antes de ser cliente, também fui namorar lá. Da minha a luz de velas, literalmente. Agora não existe mais, só tem um outro do lado que é parecido. Né? Mas assim... Mas você sabe o que aconteceu ali, né? Briga de herança. Briga de herança. O que aconteceu ali... Morreu, né, quando ele morreu, aí ficou aquele passa e repassa de mão. Aliás, o Bruno que mandou aí uma mensagem pra gente, o Bruno foi um dos garçons da cantina do pintor no Riacho Grande. Então ele começou a trabalhar, sabe? Nasceu lá, a família dele é muito mandar um antiga. abraço, eu estou querendo muito reencontrar o Edson, que aliás é Edson Donizete, é meu xará, ele era o filho adotivo deles lá. Sim. Ele mora numa casa em frente lá, nunca mais o vi. E parece que tem uma parceria naquele supermercado Azul, sim, lá em frente. Mas a gente perde o contato e não acha mais. Sim. Tá tão fácil ao mesmo tempo difícil. Então, se ele souber, manda pra gente aqui, que eu gostaria de reencontrá-la. Muito, muito gente fina. Né? Vou ver se eu consigo localizar. Olha só, é muito rever bom. Alguém antigo. Muito bom. Eu não fiz minha respiração e minha oração também, que hoje, né, um dia abençoado ainda. Faça, pode fazer. Então, vamos fazer em 3, é rapidinho. A gente vai esvaziar primeiro. Sophie Helling, a esposa do Bert Helling, chama de Cosmon Power. E a gente esvaziar primeiro. Vamos tirar o ruim primeiro, depois a gente vira e pega o limpo. Vamos lá em 3. Pegando limpo. Soltando. Pegando limpo. Soltando. Isso. Então, eu trago a oração de uma forma diferente do sinal da cruz, só que conversando, né? Que aqui na mente começa toda a nossa conversação interna, né? Então a gente começa a dar um respeito a Deus, né? Então, em nome do Pai, Senhor, venha através da sua presença, através da sua bênção, aqui presente sobre nós, sobre a conscientização dos animais, dos cuidados. Em nome do Filho, que venha Jesus Cristo, que venha o novo, que aqui no ventre, ó, da Virgem Maria, né? Tem padres que falam que aqui no meio do coração e tem padres que falam que é no ventre, né? Eu uso o ventre, nós mulheres, o novo, né? Um novo olhar. Olha só, nós escutando uma nova história, né? Como é bom e importante a gente ter essa evolução, principalmente de que isso realmente tem significado pra gente, né? Que o Espírito do lado do coração aqui para nos acalmar, o Espírito de Deus Santo, né, esteja presente. E amém, que a gente não fica pensando só aqui fora, achando que, né, a gente realmente tem conscientização aqui dentro, no essencial, no simples, como Bert Hellinger fala. Amém? Amém. Que assim seja, né? Assim seja. Linda, gratidão. Quem quiser contato da Eliana, ela vai deixar no WhatsApp. É Eliana Bekele. Qual que é o número do telefone? É São Paulo 98310-4206. Gente, ela é maravilhosa, pessoa de segurança. Foi algo assim que eu falo que tu te escolheu, né? E gratidão pela confiança, né? Nessa família nossa da web. Aqui existe vários profissionais da área, né? Desde outros terapeutas, né? Que a gente escuta. Também tem a parte também de cuidados com o ambiente. Sim. E, enfim, você vai entrar numa família que você vai se sentir em casa, que todos somos um, né? Alguém sempre traz alguma coisa, algo que realmente seja para o nosso crescimento espiritual interno também. Verdade. Né? E hoje tem estreia de programa, Fernanda. É verdade! A Fabiana Morgado, às 19h30. Fabiana, seja muito bem-vinda ao nosso web rádio do ABC. Gratidão, gente. E até a próxima. Deixa eu ver o nome do programa aqui, Tempo Juntos. Tempo Juntos, olha, ó, já entrou. Que legal, que legal. Ai, gratidão, gente. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas hoje. Obrigada, e sempre. Fernanda. Obrigada a você, eu que agradeço. Tchau. Tchau. Beijão minha mãe ali, mãe. Te amo.
Tchau, tchau. Lá no Paraná, falando. Ah, mãe. Beijo, mãe. Beijo, família. Tchau, gente. Gratidão por tudo.